Você já falava sobre Tarcísio. Tarcísio vem se descolando de Rodrigo Garcia, vem consolidando o voto nele no estado de São Paulo e ainda num estado que desconhece Tarcísio e onde ele está sendo conhecido, está conseguindo o voto. E isso, eu não sei se tem ou não impacto na queda da vantagem entre Lula e Bolsonaro, na queda da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Eu não sei se a gente tem aí os dados a respeito disso, mas em São Paulo o levantamento mostra que Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 35%. Quando a gente olha na rodada anterior, 18, Lula tinha 44, ou seja, uma queda de 4 pontos percentuais. E Bolsonaro tinha 31. E agora Bolsonaro tem 35% das intenções de voto. Né? Ciro Gomes, por sua vez, manteve o índice anterior de 9 e Tebet subiu. Tebet subiu bastante também. Tebet subiu de 3 para 7% das intenções de voto, tá ali tecnicamente empatada com Ciro Gomes. Como é que você vê essa disputa em São Paulo? E até acrescentando, Josias, a disputa em Minas também. Em Minas Gerais, a diferença entre Lula e Bolsonaro, que era de 20 pontos, agora é de 17. Lula tinha 49, tem 47, Bolsonaro foi de 29 para 30, numa tendência de alta. E Lula numa tendência aqui de queda em Minas Gerais. Você tinha falado recentemente para mim que a disputa no Sudeste estava acirrada e poderia decidir, inclusive, né, esse primeiro turno, ir para o segundo turno, né? É verdade. Esse jogo, Fabíola, esse jogo nacional, a eleição nacional, ela tende a ser definida nas duas regiões mais populosas do país. Elas são o Sudeste, a maior, que reúne ali os três maiores colégios eleitorais do país, e o Nordeste, 9 estados, segundo maior colégio eleitoral do país. No Nordeste, o Lula mantém uma dianteira ainda muito confortável, mas ele vem perdendo terreno no Sudeste. Para o Bolsonaro, é essencial virar o jogo no Sudeste. Nessa pesquisa, nessa última rodada do Datafolha, a desvantagem do Bolsonaro na região Sudeste, considerando todos os estados, caiu de 12 para 6 pontos. Portanto, está caindo, o que não é boa notícia para o Lula. Está ali numa situação de praticamente empate técnico no Rio de Janeiro, e cai em Minas Gerais, cai também em São Paulo. Em São Paulo, a queda se verifica, sobretudo, no interior do estado, nos municípios do interior. Evidentemente, isso tem reflexo na disputa estadual. É óbvio que o Tarcísio de Freitas, por exemplo, que é o representante do Bolsonaro nessa disputa pelo governo de São Paulo, ele se beneficia dos votos do bolsonarismo de maneira geral. O Bolsonaro foi muito bem nessa região Sudeste, em São Paulo, sobretudo, na eleição passada, a eleição de 2018. Ele perdeu muito terreno, que agora ele tem um governo a ser avaliado, né? E a avaliação não é positiva, ainda é majoritariamente negativa, então ele tem um terreno para recuperar. Agora, o Bolsonaro está entregando aí, com os anabolizantes eleitorais que ele introduziu na economia, um crescimento do PIB, crescimento da taxa de emprego, reduziu o preço de gasolina, a deflação ainda não chegou ao preço dos alimentos, mas ele tem aí um conjunto de informações positivas com as quais ele deveria trabalhar mais. Trabalha pouco, mas o comitê dele está insistindo para ele trabalhar mais. Então, não falta material ao Bolsonaro para tentar reduzir essa diferença. Então, esta é a preocupação com a qual o Lula tem que lidar. A taxa de rejeição do Bolsonaro é altíssima, mais de 52%, mas ela vem caindo devagarinho e a do Lula vem subindo. Hoje, Fabíola, o favoritismo do Lula é absoluto. Ainda não há vestígio de perspectiva de vitória do Bolsonaro, a despeito da perspectiva de esticar a eleição, a disputa para o segundo turno. Mas eleição só se contabiliza no final. Então, o jogo ainda não está jogado. O favoritismo existe, mas o Bolsonaro não está morto. Ele está jogando errado, na visão do próprio comitê de campanha dele. Mas a campanha está em curso.